Gálatas capítulo 5. Enquanto você procura na sua Bíblia, pode ficar com o olho aberto mesmo, ou você pode fechar os seus olhos, mas esteja em oração agora. Peça para que o Espírito Santo de Deus te dê clareza de entendimento nessa noite. Às vezes nós ouvimos as palavras poderosas, o pastor se consagra, busca de Deus, algo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração, mas a palavra não entra, porque o nosso coração está fechado. Então peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Peça para que Ele ministre transformação na sua vida. Transformação. Que nós vamos estudar essa noite alguns tipos de escravidão. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja aqui cultuando, levantando a mão, orando, lendo a Bíblia, mas é escravo. Não consegue entender a palavra. Você ouve, mas não pratica, porque não tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Então peço para que o Espírito Santo fale com você, não só agora, mas para que Ele seja seu amigo num andar diário. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui numa igreja tão gostosa, tão confortável, Senhor. Nós, na conferência, nós podemos ver igrejas que não tem nada do que nós temos, mas tem a presença do Senhor, que é o mais importante. Não tem a estrutura, mas tem o fogo de Deus, mas tem o Espírito Santo, tem o Espírito Consolador. Então, Deus, em nome de Jesus, mais do que qualquer estrutura, nós queremos a presença do Senhor em nossas vidas. Fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 5. Essa é uma leitura que eu recomendo para você, que você faça ela regularmente. Tá? Eu compartilhei um pouco aqui na vigília, e foi muito gostoso, né, na vigília, mas ali o Senhor já começou a ministrar alguma coisa no nosso coração. Mas eu compartilhei que Gálatas 5 é um texto que eu leio pelo menos uma vez a cada 6 meses, uma vez por semestre. Tá? E os meus discípulos, aqueles que eu já comecei a fazer discipulado, com todos eu já li esse texto. Por quê? Porque ele é um texto de autorreflexão. Você olha uma lista ali muito clara de obras, né, de pecados que você pode estar praticando. Então eu peço para você, faça isso na sua casa, ou hoje mesmo, comece a ler cada pecado e fala, Deus, eu estou passando por isso. Talvez você ache que não, mas peça para que o Espírito Santo te mostre aqueles pecados que às vezes você nem percebe mais que você faz, porque você já está acostumado com eles, porque já estão enraizados na sua vida. E aí você lê também os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, né? E você começa a pedir para o Espírito Santo também, não é assim, só ler, mas pergunta para o Espírito Santo, esse fruto é real na minha vida? As pessoas podem reconhecer a presença do Senhor na minha vida através do fruto do Espírito nela, ou não? Então, faça essa autoanálise, frequentemente, regularmente, eu faço isso sempre, e é muito gostoso. Mas eu vou ler o texto e depois eu vou comentar algumas coisas com vocês. Eu vou ler a partir do versículo 13, então vamos lá. Gálatas 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vossa carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa, porque tem muito mais coisas que são parecidas com essa. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Amém. Você viu? O que acontece, meus irmãos? Quem aqui já leu, não estou falando só em palavra, ou num culto que você foi, ou num retiro, mas quem aqui já leu o livro de Gálatas? Quem aqui já leu, sentou e leu, sem mentir, não precisa mentir. Então tá bom, só a verdade aqui, né? Então tá bom. Livro de Gálatas. Eu já preguei esse texto por diversas vezes, inclusive, a primeira pregação minha na Quinta Gospel, quando o Domício voltou para a nossa igreja, foi as obras da carne e o fruto do Espírito. Você lembra? Não lembra, né? Mas eu lembro. Para mim foi muito importante, assim, você estava aqui e tal, o Domício lembra. Mas foi as obras da carne e o fruto do Espírito. E hoje, há algum tempo atrás, já faz mais ou menos uns 2 meses já, que eu tenho lido essa carta. Eu preguei aqui já uma palavra, mas ainda não era o momento de eu ministrar essa palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração essa carta. E a igreja da Galácia, ela era uma igreja muito parecida com a nossa, era uma igreja legal, uma igreja onde havia crentes, que aceitaram Jesus verdadeiramente. E ali tinham os irmãos que eles viviam em comunhão, eles andavam uns com os outros, eles partiam o pão, eles davam bom testemunho, eles viviam na presença do Senhor, andavam em espírito, com o Espírito Santo na vida deles. Mas, se você for ler a carta de Gálatas, você vai ver que apareceram algumas pessoas no meio da igreja, que eram as pessoas judaizantes, eram os crentes judaizantes. E esses crentes, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a contaminar a igreja. Eles começaram a contaminar a fé das pessoas. Por quê? Porque as pessoas ali, elas haviam aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, elas haviam se convertido, elas haviam entendido o mistério da cruz, elas haviam entendido que é pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Eles haviam entendido isso. Mas aqueles crentes judaizantes começaram a falar o seguinte: não, tudo bem, você aceitou Jesus, mas, espera aí, tem uma condição, você não é só isso, Jesus, tudo bem, Ele morreu por nós, mas nós temos que fazer o quê? Praticar a lei. Aí eles começaram a contaminar, eles começaram a colocar o quê? Condições além da cruz. Além de aceitar Jesus, agora eu falei fino, além de aceitar Jesus, eles colocavam condições, falavam, você aceitou Jesus, tudo bem, mas agora você tem que circuncidar, você vai ter que ir lá, cortar um pedaço, e para que você seja puro. Você aceitou Jesus, tudo bem, mas agora você vai ter que seguir toda a lei, porque a lei é que nos leva a Deus. E eles começaram a colocar um peso na vida das pessoas. Aqueles cristãos que estavam ali numa fé santa, uma fé pura, mediante a Deus, eles só estavam ali pela graça e vivendo e andando de glória em glória, guiados pelo Espírito Santo. Eles pegaram então um fardo, que é o fardo da religiosidade. E talvez você que está aqui, você também tem passado por isso. Você aceitou Jesus, você entendeu, você foi salvo, mas você começou o quê? A carregar um fardo. O fardo da religião, e você começa a olhar e fala assim, rapaz, eu não consigo, e essa fé começa a se tornar um peso para a sua vida, e não mais algo que te liberta. E é por isso que, ao invés de ler como as obras da carne e o fruto do Espírito, eu quero que você entenda o título dessa mensagem como as obras da escravidão e o fruto da liberdade, porque quem está em Cristo é liberto. E uma vez que nós estamos em Jesus, basta, a graça nos basta. É muito simples, a mensagem da graça é simples. Deus te ama, não importa o que você faça, não importa o quanto você se esforce,
Deus não vai te amar mais, porque Ele já decidiu te amar muito. E não importa o que você faça, Deus não vai te amar menos. Nada que você faça vai te fazer merecedor. E nada que você faça vai te fazer desmerecedor. Basta você aceitar Jesus e andar em espírito. Em espírito. Então, nesse texto eu pude ver que haviam 2 tipos de escravidão. Quando eu fui lendo a carta, eu vi que não havia apenas a escravidão do pecado, mas há uma escravidão que nos atormenta diariamente, que é a escravidão da religiosidade. Religiosidade, meu irmão. O religioso, ele é escravo da religião. Jesus ele não nos chama para a religião, Ele nos chama para a liberdade. Ele quer te ver livre. E às vezes você estava lá, era um escravo do pecado, o pecado te atormentava dia e noite, você andava com aquilo, e você veio para a igreja, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e foi uma bênção, e foi muito gostoso, mas com o tempo, você começou a inserir ritos na sua vida, rituais, rotinas, e você fala assim, não, peraí, se eu não orar de tal maneira, sabe, é tão bonito com aquelas pessoas que oram, e gritam, e pulam, e dão cambalhota, e sei lá, e arranca o cabelo, né, e puxa a barba, é bonito, mas só é crente quem ora de joelho, porque é reverência, né, e aí a gente já começa, não, porque tem que orar, é de olho fechado, e a gente começa a criar umas orações decoradas, né, ó Pai, arquiteto do universo, Tu que criaste todas as coisas de ti e para ti, tudo foi. E aí nós começamos a querer fazer o quê? A fazer bonito. Religião. Jesus ele nos chama para sermos amigos dele, para andarmos com ele. E com amigo nós não falamos assim, ó, amigo, tu que veio comigo desde o ano de 90 e andaste e todas as obras que o Senhor viste em minha vida. Não, é amizade. O Espírito Santo ele nos dá liberdade. Ele não vem para nos colocar um peso. Então talvez você veio aqui e você é preso pela religião. E sabe o que o religioso faz? O religioso ele tem 2 tendências. A primeira tendência do religioso é achar que ele é merecedor da salvação. Pelas obras. Olha, eu não bebo, eu respeito a minha mulher, eu nunca traí a minha esposa, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, e ele começa a falar assim como se ele fosse já o segundo Jesus, né? Eu aqui, ó, eu nunca faltei um Tadel aqui na igreja, né? Que agora eu vou na célula, eu canto, eu prego, eu faço tal, e ele já começa a falar o quê? Eu mereço a salvação, eu mereço. Furada, religião. E o outro extremo da religião é que ele começa a não apenas olhar para as obras dele, mas sabe quando aquele homem que estava orando na praça, e ele orava e ele dizia, ó Pai, obrigado, porque eu não sou como meu irmão aqui. Obrigado, porque eu não sou pecador, eu não sou impuro como ele. Obrigado, Senhor, porque eu sou mais parecido com o Senhor. E vai enchendo o peito de orgulho, né? E ele vai enchendo. E de contraste tinha um outro irmãozinho lá orando e falando, Deus, me perdoa porque eu sou pecador. Me perdoa porque eu não sou merecedor do seu amor por mim. Me perdoa, Senhor. Mas obrigado porque o Senhor me aceitou e porque o Senhor me amou. E o contraste, então, do religioso, primeiro, ele tende a achar que ele é autojustificável, que ele se justifica. E a segunda coisa é que o religioso, ele acha que todo mundo é filho do capeta, menos ele, não é assim? Ele chega lá, ele olha assim para o outro que tem uma religião diferente, filho do diabo, você vai para o inferno, certeza. Né? Olha, você não aceitou Jesus, não tem nem salvação. Ele olha para o tatuado, ele olha para o barbado, eu sou tudo, né? O careca tatuado, barbado, né? Ele olha para o gordinho, ele olha para a magrinha, ele olha para o bonitão, ele olha para o magrelo, ele olha para o atleta, ele olha para todo mundo, ele fala, esse cara aqui malha demais, idolatria ao corpo. Né? E ele já começa a achar defeito em todo mundo. E ele é o quê? Mas eu não. Né? Eu sou gordinho assim porque eu não tenho tempo para essas coisas, porque eu passo o tempo orando, né? E eu jejuo muito. Então, quando eu como, né? Aí eu vou enchendo mais. Né? Então, o religioso ele é assim. Ele olha para todo mundo, ele vai no serviço, o chefe dele é endemoniado, a secretária é endemoniada porque ela olha meio estranho para ele, né? O mirim é endemoniado porque não tira as cópias que ele pede, aí cada um, todo mundo
Aí na escola chega lá o professor endemoniado porque fica cobrando e fica dando prova muito difícil e não faz trabalho em grupo. Todo mundo é o quê? Endemoniado. Você conhece uma pessoa assim? É engraçado, mas eu conheço um monte de gente assim, que todo mundo é endemoniado, né? Aí ele vem na igreja, o que acontece? Ele vem na igreja aqui, ó, santidade, ó, glória, aleluia, né? Aí ele vem na vigília e tal, só que daí ele começa a ver o quê? A olhar para o lado e a ver que só ele está adorando. Sabe, o irmão ali do lado não está adorando. Isso é joio, né? Ele olha assim, ele está adorando. Ô Senhor, como eu te adoro. Deixa eu só dar uma observada aqui, se meus irmãos estão adorando igual eu aqui. Não, joio no meio da igreja, não são salvos. Aí ele olha durante a palavra, ó, esse irmão aqui já levantou 3 vezes para beber água. E ele começa a fazer o quê? A olhar para as pessoas. Religiosidade. Ele não está preocupado com a intimidade dele com Deus. Ele está preocupado com o que as pessoas são. Por quê? Porque ele se considera superior. Superior aos outros. Jesus nos chamou para sermos servos uns dos outros, para amarmos uns aos outros, né? Qual que é o maior mandamento? Ame a Deus acima de todas as coisas, e igualmente, semelhante a este, ame o seu próximo como a ti mesmo. Não é assim, ame a Deus acima de todas as coisas e cuide para ver se seu próximo está em pecado, porque Deus não tem condições de cuidar. Não é isso. Mas a religião, ela faz o quê? Ela torna o nosso coração como uma pedra. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e aí você fala assim, cara, esse cara lê a Bíblia muito, ele lê a Bíblia, ele sabe um monte de versículo de cor, ele sabe, ele ora muito, rapaz, você vê, ele está sempre orando, e ele sempre, quando você, até você liga para ele assim, né, aquele irmão que você liga para ele, daí, alô, aí você fala assim, o que foi, irmão? Não, querida, é que eu estava orando agora, me consagrando aqui na presença do Senhor, mas pode falar, amado, né? Aí você vê o cara amado, querido, né? Mas a vida do cara não condiz com nada daquilo, é só linguajar, é linguajar de crente, ô bênção, e aí bênção, tudo bem? E o cara já tem um linguajar de crente, uma roupa de religioso, mas ele não tem intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque oração, todas as religiões têm, muita gente ora, muita gente busca, mas o que está buscando? O religioso, ele não busca o Espírito Santo, ele busca uma compensação a si mesmo. Deus querido, o Senhor sabe como eu sou fiel à sua palavra, então Deus, aquele carro, aquela casa que o Senhor tinha me prometido, Senhor, aleluia, me dá, Senhor, a minha esposa, oh Deus, glória a Deus, e ele começa a achar o quê? Deus, agora o Senhor vai me dar as coisas. Por quê? Porque eu fiz, eu busquei, eu não falto ao culto, eu vou na igreja, eu não peco, pelo menos aparentemente, né? Na casca eu sou um crente, mas e na essência? Ele não é crente. Então, religiosidade, isso não é uma coisa simples, meus irmãos. Isso é uma escravidão. É escravidão. Sabe por quê? Porque nós, por nós mesmos, sem o Espírito Santo, não conseguimos ser santos. Sem o Espírito Santo, mesmo que eu me esforce para ser uma pessoa boa, eu não vou passar de um religioso. Você pode ter todos os frutos do Espírito na sua vida, mas se você não tiver o Espírito, você é que nem um quisuco, né? O fruto do Espírito é um suco de fruto do Espírito, sem o Espírito é que nem tangue, né? Só dá pedra no rim, não dá nada. Aquela pessoa que acha que aquela pessoa que acha que tá bebendo um suco, assim, eu não bebo refrigerante, só bebo suco, mas de saquinho, né? Então, é o falso saudável. Ele acha que ele está sendo saudável, mas não está. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do Espírito. E o Espírito vai fazer com que nós andemos no fruto, com que nós pratiquemos, que a nossa vida seja o fruto. Então, primeira escravidão, religião. E a carta de Gálatas inteira, Paulo trata sobre isso. Ele fala sobre religião, ele fala sobre a escravidão da lei. Só que Paulo, ele não é contra a lei. Tá? Às vezes você acha, mas a lei então não. Ele não é contra a lei. Ele é contra a justificação pela lei. Ele fala assim, meus irmãos, a lei é boa, até porque ele pratica a lei. E a lei foi dada por quem? Por Deus. Tá? Quem deu a lei foi Deus. E Jesus praticou toda a lei. Tá? Ele cumpriu toda a lei. A lei ela não é má. O que é mal é você se achar melhor do que o outro porque você pratica a lei. Você é santo, você ora, você busca, você jejua, você vem no culto, você daí vai só enchendo. Não. O Espírito ele vem para nos esvaziar. A lei, ela é algo que o Espírito nos dá.
para que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos. Então, ande no Espírito. Segunda escravidão, pecado. Escravidão do pecado. Nós temos a escravidão da religião, tá? E nós temos a escravidão do pecado. Você vê que o texto ele fala que nós não devemos praticar os desejos da nossa carne, né? Que ande no Espírito e de maneira nenhuma praticarão os desejos da sua carne. Mas quando ele fala isso, quando ele fala que nós praticarmos os desejos da carne, ele não está só falando de pecado. Ele fala que se nós não andarmos no Espírito, tanto as coisas más quanto as coisas boas que nós fizermos, elas são vãs, elas são inválidas, são nulas. Por quê? Porque por nós mesmos, nós não temos condições de fazer coisas boas. Até quando nós fazemos coisas boas, a gente começa a se ensoberbecer. Então, a segunda escravidão, pecado. E aí ele vai falar, ele vai trazer uma lista completa, né, sobre alguns tipos de pecado que não podem ter na vida do crente. Porque quem pratica essas coisas, com certeza, não herdará o reino dos céus. E quando a palavra diz assim, que não herdará o reino dos céus, ele não está dizendo apenas que você não vai para o céu, vai lá morar, vai ver aquele jardinzinho, vai andar com Jesus e vai ficar lá, né, segurando no ombro de Jesus, Jesus conversando, trocando uma ideia lá. Não, ele está falando o quê? Que você não faz parte do reino dos céus aqui na terra também. Porque você não tem o próprio Espírito Santo na sua vida, porque você anda em pecado. E aí ele separa, né, em algumas categorias. A primeira categoria, né, que ele fala sobre imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ele fala sobre o quê? Sobre a sexualidade doentia. E uma coisa que está em alta, eu estava falando ali com o pastor Domício, né, que essa semana, por causa da definição de família, né, pela Câmara, que foi definida que família é o pai, mãe e filho, um homem, uma mulher e uma criança, está em alta uma frase, uma discussão. Não é apenas a sexualidade entre os homossexuais, mas existe uma questão que é muito maior e muito mais perigosa do que isso, tá? Porque o homossexualismo ele é apenas uma ramificação, mas existe uma questão que, se você puder pesquisar depois, se chama ideologia de gênero. Não sei se alguém sabe o que é isso? Ideologia de gênero. Vamos ver se tem alguém antenado. Quase ninguém, pô. Mas ideologia de gênero é o seguinte: eu, Rafael, né, eu não consigo sentir prazer por mulheres adultas. Eu só sinto prazer por crianças. Então, essa é a minha ideologia de gênero. Eu nasci assim. Eu tenho que ser livre na minha sexualidade. A criança, ela não consegue ser uma criança. Ela sente atração por adultos. Então, essa é a sexualidade. Você entende que o homossexualismo é só um pedacinho pequenininho sobre isso? E aí, o pai, ele sente atração pela filha. Então, eles são livres para se relacionar sexualmente. Assim como a mãe e o filho, assim como o irmão e a irmã. Então, a ideologia de gênero é a sexualidade desenfreada. É tipo, cada um faz o que bem entender, e a religião, os religiosos, os puritanos, não se metam nisso, porque cada um tem liberdade para fazer o que quiser. E você já pensou que isso é uma coisa tão perigosa? Isso é uma cultura que tem sido implantada dia após dia, e vai sendo plantada, batendo, e vem através dos desenhos, através dos filmes, através da mídia. O Fantástico está passando agora um documentário sobre isso. Assista o documentário, você vai ver que nojento que é. É nojento. Como que a TV começa a manipular as pessoas, e as pessoas começam a olhar e falam assim, coitadinho dele, ele só quer ter a sexualidade dele. Mas não, isso é o próprio Satanás, é o inimigo mesmo, é o diabo que tem implantado uma cultura demoníaca de sexualidade doentia na nossa sociedade. Não se corrompa, não se engane, não ache que você está se empenhando em uma coisa, em uma causa, apenas pela liberdade de um homossexual que quer amar, o homem quer amar o homem, a mulher quer amar a mulher. Não é só isso não, gente. Não é só isso não, isso é apenas um pedacinho, tá? Então, sexualidade doentia, a ideologia de gênero, é como se um dia nós começássemos a ler as obras da carne e falar assim, não, essa parte aqui agora não, porque nós vivemos a liberdade do sexo, então vou até pular essa parte, porque ela não é importante, não é contextualizada para a nossa realidade, tá?
Então, sexualidade doentia vem imoralidade sexual, né, que são os atos sexuais ilícitos, que é homem com homem, mulher com mulher, com animal, adultério e todas as outras coisas, pornografia, né, isso vem do termo porneia, né, que é a pornografia, ela vem do termo porneia. Então, aquela pessoa que ela é imoral, ela pratica uma sexualidade doentia, e aquilo é algo como que prática na vida dela. Você não herdará o reino dos céus se você continuar praticando essas coisas. Há esperança. Impureza. A palavra impureza, ela quer dizer ferida podre. É como carne podre. Você já viu uma pessoa que queimou uma parte muito grande do seu corpo? Uma queimadura é uma coisa, mas você vai no setor de queimados lá da Santa Casa, por exemplo. Aquele cheiro é insuportável. Quando um período que eu fiz capelania lá na Santa Casa, você não aguentava ficar muito tempo no setor de queimados. Você tinha que passar um negocinho no nariz, porque o cheiro era insuportável, porque era carne podre, carne estragada. E quem tem a mente impura, é assim que cheira para Deus, como carne estragada. E o Senhor não consegue ficar perto. Impureza de pensamento. Às vezes você pensa assim, não, mas eu nem pratico essas coisas. Mas a sua mente, meu irmão, rapaz, dá até dó, dá até medo de pensar o que você pensa. Né? Aquela pessoa tem que falar, rapaz, não só pensa besteira, só pensa impureza. Né? Pessoa maliciosa, que tudo que pensa é malícia. Não é só para homens isso não. Tá? Isso é para mulher também. Mulheres com pensamentos impuros em todas as áreas. Impureza. Tá? Você que tem pensamentos impuros e anda nisso, e acha gostoso ficar com esses pensamentos, você cheira como carne podre para Deus. É como se Deus falasse, não aguento mais. Meu Deus, tira o Espírito Santo daí. Não, sai daí, sai daí, sai daí. Está podre. Né? Impureza. A outra coisa, libertinagem. Libertinagem é a sexualidade exagerada. Você que sempre, mulher, você que sempre tem que estar mostrando demais, usando de menos, né, tendo que andar assim, aquela mulher que já anda assim, né, já anda, parece manca, de tanto que arruma a saia, né, e aí fica e tal. Sensualidade doentia. E não é só para mulher não, isso é para homem também. Às vezes eu vejo meus amigos ali e tal, o cara vira e mexe, está tirando foto na academia assim, ó, mostrando bíceps e tal. Sensualidade. Às vezes a gente acha que só mulher tenta seduzir, mas homem também é carente. Homem também. Ou tem homem que fica assim, ele malha, aí só tira foto sem camisa, assim, ó, com o tanquinho mostrando, né? Sensualidade. Para que você quer fazer isso, rapaz? Guarda o seu corpo para sua esposa, guarda o seu corpo para o seu marido. Ele vai agradecer. Né? Guarda, é seu, você não está mostrando o que é seu, você está mostrando o que é dele, ou o que é dela. O que você pensaria? O que você, homem, marido, pensaria se você visse umas fotos da sua mulher, da sua esposa de biquíni no Facebook, lá, ó, deitada na piscina e tal? Você ia falar, oi, que é isso? Deleta essas fotos aí, né? Que é isso aí? E a mulher a mesma coisa. Vai ver aquelas fotos do marido, vai falar assim, que foto é essa aqui? Para quem você está mostrando? Sensualidade doentia. Sensualidade, libertinagem. Tá? E a segunda, aí agora ele começa a falar de uma outra categoria, tá? Que é a categoria o quê? Da religiosidade, de novo. Tá? Primeiro ele combate quem? Os religiosos na igreja. Mas aqui ele está falando das pessoas que são religiosas na carne também. Tá? Então quem são? Idólatras e feiticeiros. Idólatra é aquele que coloca algo na frente de Deus. O seu carro é uma idolatria. Não pense que só quem tem uma estátua de um santo na casa que é um idólatra. Você também, quando você coloca a sua família na frente de Deus. Quando você coloca o seu namoro, rapaz, quantas pessoas, o cara ora, jejua, vem na igreja, faz campanha, vem na vigília, por quê? Para começar a namorar, né? E ele vem, ele se consagra, ele vai na célula, dá testemunho, não falta uma célula, e ó Deus, e vai no jejum, aí começa a namorar, a primeira coisa que ele fala, não vamos no culto hoje não, vamos assistir um filme, né? Essa chuvinha é gostosa para a gente ficar em casa. O que é isso? Só vinha na igreja para arrumar uma namorada? Né, ou para arrumar um namorado? Idolatria. O seu carrinho bonitinho que você ganhou, aí você, quando você andava de ônibus, já falei isso, né? Tem gente que quando anda de ônibus fala, quando eu tiver um carro, eu vou dar carona para todo mundo. Aí na hora que ganha o carro, fala, limpa o pé aí, acabei de lavar o tapete, né? Vai lá, fala onde você mora, lá não tem nem asfalto na sua rua, vou deixar você umas 4 quadras antes, porque eu lavei meu carro ontem, né? Tem problema, irmão? Idolatria.
cuida do seu Chevette aí, que Deus vai te honrar, né? Usa ele para a obra de Deus, usa o seu carro para a obra de Deus. Não coloque as coisas na frente de Deus. Faculdade nesse culto aqui é algo muito interessante, porque nós vemos algumas pessoas, né, que se mata no cursinho, e bionatos, e nota 10, e não sei o quê, e fica preso com olheira, assim, a olheira já tá no queixo, já, né, tanto que o cara não dorme, e preocupado naquela assim, chega a treme, parece um louco andando na rua, um doido, né, e fica andando, estudando, tem que passar no vestibular, vestibular, aí chega na hora da faculdade, entra lá, aí acha que tudo é festa, é Escobar, é isso, é festa do fulano, é festa do calor, é festa do veterano, é festa do primeiro semestre, do segundo semestre, da primeira semana, festa da volta da greve, festa do começo da greve, aí o cara começa, é festa, e é invernar nas festas. Idolatria. Você está colocando o quê? A faculdade na frente de Deus, aquilo que você tanto orou, tanto pediu, e você falava assim, eu me lembro, né? Deus, quando eu estiver na faculdade, vai ter no intervalo, eu ia falar recreio já, né? Mas no intervalo, nós vamos orar e vamos buscar a presença de Deus, e eu vou ganhar toda a minha sala, né, para Jesus. Glória a Deus, tomara que você continue nisso. Só que não faça do curso que você lutou tanto para entrar, o seu ídolo. Não faça da sua turma da faculdade os seus ídolos. Não faça dos seus amigos os seus ídolos. Sabe aquela conversa fiada de quando você fala assim, rapaz, meus amigos do mundo é que são amigos de verdade, porque eles são parceiros, porque isso, idolatria, você está idolatrando a sua amizade, você está colocando a sua amizade diante de Deus. E a outra coisa, né, é idolatria e a feitiçaria, né? Não é feitiçaria, é tecnologia, né? A feitiçaria vem do termo farmácia, né? Vem do termo da farmácia, da palavra que significa farmácia hoje, que eram as pessoas que faziam o quê? Que utilizavam de artifícios para buscar a Deus. Aí você pensa assim, mas eu não tomo chazinho para ficar meio de boa com Deus e tal, né? Vai na cachoeira, daí já, né? Aí começa a ficar de boa na presença de Deus. Não é isso só não, mas é quando você começa a usar artifícios. Você começa, além de idolatrar, você começa a ser um feiticeiro. Quando você olha assim, você fala assim, cara, quando eu ponho a música tal, é só aquela música. Aí você começa a condicionar a busca à presença de Deus pela música tal. Não, eu vou no show do cantor tal, porque fogo vai descer no show daquele cantor. Quando é a banda nova aqui na igreja é legal, assim e tal. Mas, rapaz, quando é o Juliano cantando, e o Rodolfo Abrantes, quando ele canta assim, arrepio tudo. Arrepio, até os cabelos das costas arrepia, né? Tanto que arrepia. Feitiçaria. Quando você começa a condicionar a presença de Deus. E aí vem os pecados, tá? Que são os pecados sociais. E eu vou falar um pouco mais rápido. Pecados sociais: inimizade, dissensão, facção, ciúmes, inveja, ira e discórdia. Tá? Sabe aquela pessoa que é crente, mas quando chega no churrasco da família, parece que é o inferno no churrasco? Não tem assim? Rapaz, às vezes você vai no churrasco e é um inferno, rapaz, chegou o crente, por que não fica na igreja o dia inteiro? Vai, fica lá no culto, lá com o seu pastor, né? Mas começa a fazer aquele tumulto, sabe? Porque é o tempo todo, em vez de trazer a paz, vem e traz a bagunça, né? Então, inimizade, dissensão, facção, são pecados o quê? Que são em grupos, que você faz com as outras pessoas. Aí vem o ciúme e a inveja, som no seu coração. Às vezes o ciúme você nem está vendo. Às vezes a inveja, ninguém está percebendo que você é invejoso. Mas chega o fulano lá, ganhou o carro, você fala, comprando carro, né? Ai, Deus, por que eu não ganho esse carro, Senhor? Todo mundo comprando carro, e a gente começa o quê? Inveja, e alimentar aquilo, tá? Ira e discórdia, isso já são pecados que todo mundo vê. Uma vez o João estava falando que ele estava aconselhando uma pessoa, e aí a pessoa falou assim, mas todo mundo peca. Aí ele falou para a pessoa, todo mundo peca, mas o seu está todo mundo vendo, o seu é feio, o seu é pecado que onde você chega tem tumulto, né? Então o quê? Pecados sociais. E por último, tá? O vício do prazer, que é a glutonaria, a bebedeira e as orgias.
Talvez você fale assim, mas eu não sou glutão, só quando eu vou no rodízio de pizza, né? Porque lá é figuinhas para o pecado. Ali eu como 25, 26 pedaços, mas não é só isso. Você pode interpretar isso como consumismo insaciável. Consumismo insaciável. O vício do prazer. É aquela pessoa que ela sempre tem que estar comprando alguma coisa. Sempre, não é só para as mulheres esse pecado não, tá? Eu sei que pode parecer, né, que a mulher gasta um pouco mais, mas é quando a pessoa não consegue se satisfazer com as coisas que ela tem. Não, eu tenho um iPhone 6, mas agora eu preciso do 6SC Plus, né? Porque daqui a pouco o cara está usando assim, ó. Oi, né? Aí o cara está usando um iPhone do tamanho do púlpito já, está usando a TV de LED, né? E começa, por quê? Consumismo insaciável. Ele precisa ter, ele precisa conquistar. Olha, eu comprei o carro, né? E o meu Gol era 1.6, mas agora eu preciso comprar o 2.0, né? Aí eu já tenho 2.0, agora eu vou comprar o Opala, né? 4.0, e tem que estar sempre aumentando, sempre comprando, sempre comprando. Não, tem gente que usa o tênis mais caro do que o salário. Eu lembro quando eu trabalhava na Secretaria de Fazenda, né? Quando eu era mirim, eu era Cidem, e tinha uns Cidens lá que eles tinham tênis que eles tinham que trabalhar 2 meses para pagar o tênis. Aí você viu o cara andando de ônibus, morava lá, lá em Cidrolândia, mas ele lá de, tênisão, celularzão, assim, e ficava. Gastava muito mais do que ele tinha. Por quê? Consumo, vício de consumo, o consumo insaciável. E às vezes, o seu vício não é apenas o que você pode comprar, mas é no jogo, sabe? É no futebol. Eu conheço gente que não consegue, não vive sem assistir futebol, né? Eu sei que tem o Cartola para viciar, né, os homens aí, né, que você tem que estar sempre olhando, a mão até coça, né? Às vezes você está aqui, o culto, o louvor rolando, você fala, deixa eu só ver quanto foi o jogo aqui, ó. Beleza! Né? Aí você olha os pontos e fala, boa! Mas você começa o quê? A gerar um vício, consumo exagerado. Tudo aquilo que é exagerado se torna um vício na sua vida. E a palavra ela é bem dura, ela é dura com a gente. Ela fala que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não quer dizer, como eu falei, não quer dizer que você não vai para o céu. Quer dizer que você não vive no reino de Deus. Quer dizer que você não tem o Espírito Santo na sua vida. Quer dizer que você pode até ser bonzinho, que você pode até ser legal, mas reino de Deus na sua vida, não existe. E Jesus, ele nos chama para a liberdade. Você pode ser escravo da religião, você pode ser escravo da carne, ou você pode ser livre em Jesus. Liberdade. E aí você lê os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são qualidades interiores, né? E depois ele já vem, primeiro ele faz esse contraste todo, e aí ele fala dos frutos do Espírito. Quais são? Primeiro, o amor. O amor, ele é o básico do crente. É o básico porque Deus é amor. Então nós temos que ter o amor em nossa vida. E é interessante que quando ele fala dos frutos, das obras da carne, ele fala do fruto do Espírito, tá? E é o fruto do Espírito, por quê? Porque ele é indivisível. O pecado, você pode até ter um pecado aqui e um pecado ali, uma dificuldade de uma área e uma dificuldade na outra, mas se você tem o Espírito na sua vida, você tem que ter o fruto indivisível na sua vida e manifesto. Primeiro, amor. Segundo, alegria e paz. Esses são pecados interiores. Alegria, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não quer dizer que você tem que ser um bobo alegre, sabe, fica sempre rindo, e tá, ai, chutei, aí você está sempre rindo. Não, alegria quer dizer que você se alegra mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo na falta de emprego, mesmo quando morre um parente querido seu. A sua alegria não é nas circunstâncias, não é somente nisso, mas você tem uma vida alegre em Deus. E paz, aquela paz que excede todo entendimento. Nós temos o espírito de paz. Segundo, são qualidades que produzem um bem social. Em contraparte, em contraproposta, às obras da carne que têm os pecados sociais, nós também temos o fruto, tá? que produzem um bem social, que é longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão. E agora vem o que eu considero o mais importante: domínio próprio. Rapaz, sem domínio próprio, meu irmão, você não vai conseguir nem ser crente e nem ser pecador. Você vai ser aquela pessoa descontrolada, né? Aquela pessoa desenfreada. Por quê? Porque nós temos que ter domínio próprio. Domínio próprio. Quem tem o fruto, ele consegue dominar a sua carne. E ele consegue dominar a religiosidade. Por quê? Porque quem opera isso em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E é interessante que ele diz o seguinte: contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Mas, só para a gente terminar, eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão. Você pode até praticar os frutos do Espírito, você pode até gostar das pessoas, ser bonzinho, não falar palavrão, não praticar as obras da carne, mas os frutos do Espírito, eles só são válidos quando nós temos o Espírito na nossa vida. Paulo, ele fala o seguinte: contra essas coisas não há lei. Por quê? Para que nós não caiamos no erro de achar que porque nós temos o fruto do Espírito em nossas vidas, nós já somos justificados, nós já somos perfeitos. Não, nós precisamos ter o Espírito. E aqui ele vem, já que vivemos, no capítulo 6, versículo 24, e os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne. Tá? E ele diz, já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui nós vemos que, mesmo após aceitar Jesus, nós devemos nos policiar diariamente a andar no Espírito. Paulo está dizendo, já que você aceitou Jesus, já que você tem o Espírito Santo na sua vida, então ande numa constante no Espírito. O Espírito Santo, ele não é só no culto, ele não é só aqui nesse momento legal, pô, a banda, e é o batismo, e é o retiro, e é a célula e tal. Não, já que você aceitou o Espírito, ande no Espírito, se policie diariamente, sonde a sua vida, se coloque diante do Senhor. Deus, como é que está a minha vida? Como é que está? Eu estou praticando? Eu estou te desagradando? Senhor, eu estou me tornando religioso? Senhor, tem misericórdia de mim, revela os meus pecados ocultos, me mostra, Senhor, Pai, me faz, eu sei que eu não mereço a sua graça, mas eu te agradeço. E comece a viver também no Espírito. Eu peço perdão para os irmãos se eu falei um pouco rápido, mas se alguém quiser o esboço mais detalhado dessa palavra, você pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é rafael@primeirabatista.org.br, tá? O estudo dessa palavra ele deu mais ou menos umas 5 páginas, mas por causa do tempo em que o nosso culto, no tempo limitado que nós temos, eu tive que resumir um pouco. Então eu quero que você, após ouvir essa palavra, se coloque em pé. Se coloque em pé. Feche os seus olhos. O pastor Domício vai orar. Mas eu quero que você se policie nessa noite. Coloque a sua vida diante do Senhor. Graças a Deus, fecha. Eu também amo muito esse texto. Uma palavra muito poderosa, de alinhamento do nosso caráter com o caráter do Senhor. E por trás de tudo isso, há manifestações de caráter mesmo, sabe, gente? Porque às vezes a sensualidade desenfreada, ela leva para um outro problema chamado defraudação. É quando você tira vantagem de uma outra pessoa, ou gera na pessoa um desejo, ou uma necessidade emocional ou sexual que você não vai suprir. Então, quando o homem às vezes fica mostrando o seu corpo, ou a mulher, ele gera nas pessoas uma necessidade que ela não vai suprir. Isso é muito sério. E nós precisamos cuidar disso. O domínio próprio também é falta de caráter. Hoje, a gente não fala que preguiça é falta de caráter. A gente acha que falta de caráter é o cara que mente, é o cara que é covarde e o cara que não paga as contas. Mas os primórdios da palavra caráter é uma pessoa que não tem controle sobre si. O preguiçoso é sem caráter. O glutão é sem caráter. Então, a pessoa que come demais, fala demais, gasta demais e dorme demais, é pessoa que isso são manifestações da falta de caráter. A indisciplina é a falta de caráter. Então tudo isso nós precisamos colocar diante de Deus, porque se você não trabalha e dorme demais,
provavelmente você é pesado a alguém. Então você é um explorador, você é um sem caráter. Várias coisas que nós fazemos são manifestações diferenciadas da falta de um caráter. Mas nós precisamos ter o caráter de Cristo. Em momento algum nós vemos na Bíblia Jesus falando demais, Jesus dormindo demais, Jesus vivendo às custas de alguém, Jesus se aproveitando da gentileza de alguém. Não. Então, feche seus olhos agora, apresente diante do Senhor quais são as áreas da sua vida que você precisa alinhar nesse quesito do caráter. E eu tenho certeza que o Senhor vai derramar a graça sobre você e Ele vai trazer luzes ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor vai fazer você experimentar um novo tempo através desta palavra. Aceite essa palavra sobre a tua vida. Aceite o desejo de mudar, em nome do Senhor Jesus. Essa é a primeira oração. Senhor, nós aceitamos o poder da tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é a nossa regra básica de vida de um servo de Deus, de um cristão. E nós viemos aqui nessa noite para ouvir a tua palavra, porque sabemos que a tua palavra pode nos realinhar. Por isso nós confessamos como pecado toda a nossa sensualidade exacerbada, toda a imoralidade, toda mentira, toda falta de verdade, todo mau caratismo, toda indisciplina, toda falta de domínio próprio, toda divisão, ó Deus, toda manifestação, ó Deus, de pecado, todos os pecados aqui que são pecados relacionais, mas que nós chamamos também de pecados sociais. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre da impureza, da lascívia, da idolatria, da inimizade, do ciúme, da ira, da discórdia, da dissensão, da inveja, da bebedice, da glutonaria, da falta de limite nos nossos gastos e do culto ao prazer, que é o hedonismo. Mas que o Senhor derrame sobre nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, a benignidade, que é o desejo de fazer o bem, a bondade, que é a prática do bem, e que o domínio próprio também, porque a tua palavra diz que contra essas coisas não há lei, se não há lei, não há juízo e não há condenação. Que possamos ser transformados pelo poder desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de orar neste momento. Continue aqui, irmãos, por gentileza. Hoje o culto demorou um pouquinho em virtude do batismo, mas nós não gostamos de sacrificar e cantar um cântico a menos ou fazer uma pregação menor por causa do batismo. Então todo culto de batismo e às vezes o de ceia termina um pouquinho mais tarde. Eu quero que você posicione-se como intercessor nesta hora. Mude a sua disposição mental. Você pode estar cansado. A galera aí da Reunione, que saiu de casa às 5 horas da tarde para a reunião, segura a onda só mais 15 minutinhos, porque nós não podemos negligenciar em dar às pessoas a oportunidade delas terem uma experiência com Jesus nesta noite. Então você que não é membro de nenhuma igreja evangélica, ou você que estava afastado da casa do Senhor, e nesta noite você ouviu essa palavra e deseja entregar teu coração para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver. Eu quero te dar essa oportunidade para você começar a sua caminhada com Deus, zerar as suas contas e começar a dizer: a partir de hoje eu quero uma nova experiência com Jesus. Levante a sua mão onde você estiver, bem alto, que eu quero orar por você. Deus te abençoe, querida. Parabéns, Deus te abençoe. Você ali de vermelho, você, a princesinha, glória a Deus, amém, o rapaz lá atrás. Há mais alguém? Mantenha a sua mão bem alta para eu poder identificar. Deus te abençoe. Eu queria que vocês viessem aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que não está, vem cá, você, isso. Você que levantou a mão, vem aqui. Eu quero orar pessoalmente pela sua vida. Vem aqui, por gentileza. Enquanto isso, um grupo de pessoas já estará vindo aqui na frente para te acompanhar e está orando por você. Amém? Glórias a Deus. Eu queria que alguém que sabe que a gente usa aquela caixa ali para poder preencher os dados, que alguém pegasse ali as caixas, por gentileza, nos ajudasse nesta hora. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Parabéns. Parabéns, princesa. Glória a Deus. Vem aqui, nós vamos orar por essas pessoas em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a todos os líderes e coordenadores que se atentasse, que sempre fica ali debaixo da cadeira, essa caixinha azul com as fichas de decisões e as literaturas que as pessoas ganham.
Então, sempre que começar um apelo, qualquer líder, coordenador, supervisor está autorizado a vir aqui já pegar o material para distribuirmos para as pessoas, ok? E nós vamos orar pela vida deles em nome de Jesus. Alguns estão aqui pela primeira vez, outros estão vindo já pela segunda, terceira vez, outros já são membros da igreja, membros de célula, mas foram tocados por esta palavra e desejaram vir na frente. Há mais alguém que deseja nesta noite iniciar sua caminhada com Cristo? Sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus e deixa Deus começar algo novo na sua vida para a glória dele. Você que nunca entregou seu coração para Jesus e gostaria de começar uma experiência séria mesmo, a vera, vem aqui que nós queremos orar por você e nós queremos que a noite de hoje seja a noite do seu recomeço espiritual, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Queria que todos vocês orassem junto comigo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Pode abaixar sua mão por enquanto. A Igreja Batista, deixa eu explicar uma coisa, que talvez você é batista e você não sabe que você é batista. E o que é? A Igreja Batista, na sua doutrina, na sua teologia, ela crê no sacerdócio universal do crente. Logo, nós cremos que qualquer pessoa, quando ora, o Senhor cura. Nós cremos que qualquer pessoa, quando repreende um demônio, o demônio sai fora. Nós não acreditamos na Igreja Batista que existe o pastor ungidão, o bambambam, e o restante dos crentes são tudo segunda categoria. Não, nós cremos que o cara que se converteu semana passada e o pastor Gilson estão na mesma condição perante o Senhor de orar e ter a sua oração respondida, amém? Por isso nós não acreditamos quando termina o culto e alguém diz, pastor, ora por mim. A vontade que dá de falar, irmão, já teve tanta oração aqui, pega uma dessa para você e vai para casa. A gente ora porque sabe que a pessoa está no desafio espiritual e quer um companheiro de oração. Então nós entendemos e nos oferecemos nesse sentido, mas não há fundamentação bíblica para dizer que a oração de pastor tem mais poder que a oração do novo convertido. O Deus que ouve é o mesmo Deus. E lá no céu não tem essa da Evelyn orar e de repente o pastor começa a orar depois dela. Aí os anjos falam, Júnior, para tudo que agora é um pastor que está orando. Não existe isso não, irmão. Então aqui na nossa igreja nós cremos nisso. Amém? O nome disso é sacerdócio universal de todo crente. Então por isso que aqui na igreja não tem foto do pastor Gilson. Ninguém vai receber ele lá na porta de terno e ninguém carrega a mala dele, porque aqui o pastor Gilson e o novo convertido são todos a mesma pessoa diante do Senhor, amém? Então ele é um homem mais experiente, ele é o líder da igreja, mas ele é o nosso líder espiritual, não é o nosso guru e nem é vice Jesus, ele é o pastor da igreja. Eu sou pastor da Rede Uni, se amanhã eu for embora, vem outro para o meu lugar, a Rede Uni continua, melhor ainda para a glória de Deus, porque essa igreja não depende de homens, depende do Senhor. Amém, gente? Ficou esclarecido? Amém. O pastor é o seu companheiro de jugo, não é super crente não, ele é seu companheiro de jugo, em nome de Jesus. Então agora, por causa disso, vocês vão orar junto comigo. Não é para dar uma forcinha na minha oração, não. Não, a oração de vocês é tão importante quanto a minha. Então nós vamos orar todos juntos, abençoando essas vidas que estão aqui. Amém? Impõe a sua mão aí, crente, sacerdote universal. Isso! Impõe a sua mão, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por cada uma das vidas que estão aqui nesta noite. Muito obrigado que elas foram tocadas pela Tua palavra, desejosas de começar uma nova experiência diante do Senhor. Escreva, Deus, um novo tempo. Escreva uma nova página na vida e no coração deles. Há uma razão para eles e elas estarem aqui. Há uma razão para estarem se colocando diante do Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos para a glória do Teu nome, manifesta-te a eles nesta hora, através do Teu Espírito Santo. Manifesta-te aqui, Espírito Santo. Toma cada uma dessas vidas em nome de Jesus.
E toda influência maligna, todo espírito maligno, todo espírito que atormenta, todo espírito que tira o sono, todo espírito que o torna violento, todo espírito que influencia as emoções, o psique, o comportamento, todo espírito que tem trazido influência negativa, nós te expulsamos destas vidas, dessas mentes, desses corações, da história de cada um deles, em nome de Jesus. E nós marcamos agora, colocamos agora um marca-página, ó Deus, na noite de hoje, em cada uma dessas vidas, e que eles possam se render diante do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor por essas vidas. Agora nós vamos fazer uma outra oração. Você que está aqui na frente, que veio aqui, repita essa oração junto comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego minha vida e meu coração diante de Ti. Quero viver uma nova vida, e só o Senhor pode me fazer viver essa nova vida. Meu coração é todo Teu, e eu declaro que Tu és o único Senhor da minha vida. Eu renuncio minha vida do passado e as escolhas que eu fiz, e eu decido que o Senhor é único da minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês vão receber agora uma literatura em formulário. Por gentileza, preencha para nós com letra legível, porque nós queremos cuidar de vocês. Nós não vamos na casa de vocês incomodar, não vamos ficar ligando, incomodando, mas nós queremos acompanhar você na sua nova caminhada com Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Permaneça de pé, que eu só vou dar uma palavra. Mais um lembrete para o pessoal da Rede Uni. Passa ali agora no balcão, no cantinho ali, ó, onde o pessoal do Mini cadastra as crianças. E cada líder de célula pegue 5 camisetas para aquele nosso desafio que nós fizemos na reunião. Amém? Vamos orar. Tem algum supervisor da Mega Rede aqui? Vem aqui, por favor, fazer essa oração, finalizando o nosso culto em nome de Jesus. Amém? Irmãos, não tenha medo da crise em nome de Jesus. Amém? Amém? Não é fingir que ela não existe, não. Ela existe. Ela está chacoalhando a gente. Mas aí, deixa chacoalhar, você vai dizendo: eu não temerei. Mas você vai ser sacudido, mas você não vai temer em nome de Jesus. Amém? Cuidado com as coisas que você posta na rede social, tá, gente? Abençoa as pessoas por aquilo que você posta. Aquilo que o pastor Rafael falou é muita verdade. Cuidado com as fotos que você coloca coisa que honra o nome do Senhor, né? A Vanessa ficou rindo ali. Eu falei: tá vendo, amor? Eu nunca coloquei foto minha sem camisa no Facebook. Ela ficou zoando de mim ali. Eu falei: pô, mas por que, amor? Tá me humilhando, né? Mas, irmão, cuidado com as fotos que você coloca. Só coloca aquilo que vai honrar o nome do Senhor, amém? Ora aí, abençoando esse povo. Essa semana todos nós temos muitos desafios. Você vai orar nos abençoando em nome de Jesus. Amém, Deus. Eu consagro realmente as nossas vidas diante do Senhor, agradeço por esse culto abençoado, que em nome de Jesus essa palavra que foi ministrada aqui essa noite possa penetrar nos nossos corações, sabe, Deus, e gerar realmente mudança, Pai. Sabe, que em nome de Jesus nós venhamos olhar para as nossas vidas, sabe, pedir um direcionamento do Senhor, sabe, para que a gente venha realmente ser irrepreensíveis no Senhor, Deus. Sabe, que em nome de Jesus nós venhamos ter cuidado com a nossa aparência, sabe, que nós venhamos fugir da aparência do mal, Pai, que nós venhamos realmente nos preocupar com as pessoas ao nosso redor também, Deus, e sermos testemunhos vivos nessa terra, sabe, Deus, estarmos preparados e prontos para cada desafio. Quando encontrarmos um não convertido, sabe, simplesmente a nossa vida servir de palavra de transformação, Senhor. Sabe, eu quero proclamar na vida de cada um dos meus irmãos, Deus, vitória nessa semana, sabe, que em nome de Jesus o Senhor possa nos levantar para um novo tempo, Senhor. Sabe, que nada venha nos parar, Deus, que nada venha nos parar nos nossos planos pessoais, nos planos que o Senhor tem implantado nas nossas vidas, e que em nome de Jesus a Tua igreja, Deus, possa sair daqui com o sentimento de que ela é mais que vencedora, Deus, que a nossa semana venha a ser abençoada, e que em nome de Jesus o Teu mover, o Teu tocar não venha se acabar aqui dentro desse templo, Deus, mas que em nome de Jesus nós possamos nos converter e nos relacionar com o Senhor dia após dia, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Boa semana em nome de Jesus. Cresça, prospere, rompa.